Você já se perguntou por que a geração do seu pai, que nasceu, por exemplo, em 1930, pareceu viver de uma forma muito diferente da sua, que talvez seja da década de 90, de 2000? Não se trata aqui apenas de mudanças tecnológicas ou culturais, porque isso de fato faz toda a diferença. Mas é algo mais profundo que eu quero tratar nesse vídeo e que está em jogo aqui, que é a maneira como cada época lida com a vulnerabilidade da vida e com a nossa finitude. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e aqui no meu canal do YouTube eu faço algumas análises sobre saúde mental, sofrimento psíquico e contemporaneidade. E hoje vamos conversar aqui sobre o quanto somos avassalados pela finitude e pela mortalidade da vida. Eu acabei de ler um livro, Mesmo de Sempre, do Morgan Housel, um livro belíssimo, vale a leitura. Ele vai lembrar que até poucas décadas atrás, morrer de uma doença infecciosa era a parte esperada da vida. Pessoas como o meu pai, por exemplo, que nasceu em 1930, vivia de fato uma mortalidade infantil muito grande. Epidemias, grandes doenças, perdas súbitas era algo comum que fazia parte do horizonte do cotidiano de todo brasileiro, quiçá de toda a humanidade. O medo da morte não era uma exceção, era um pano de fundo normal a se pensar na existência. Todo mundo, toda casa tinha ou tem algum parente que morreu antes da hora, morreu cedo, morreu novo. Por exemplo, o mundo de 1930, 1940, se sabia que a vida era de fato frágil, que a saúde era algo instável, que a morte estava por perto. Mas quando a medicina e as vacinas reduziram drasticamente essas ameaças, com a evolução da área da saúde, aconteceu algo muito paradoxal. A gente, de fato, ficou menos equipado, não em termo técnico, mas a gente perde um equipamento de questões psíquicas, de questões emocionais. As gerações atuais, sobretudo a dos últimos 30 anos, ela vai crescer sobre uma promessa de controle total da vida, de previsibilidade, de estabilidade. A morte deixou de ser algo esperado e comum da vida para tornar-se quase inconcebível. Você não vai acreditar, mas como eu já atendi pacientes com anos de sofrimento psíquico em virtude de sua mãe, de seu pai que morreu com mais de 90 anos. E aí em 2020 veio a Covid-19 e algo mais avassalador se devasta na vida de todo mundo. Não apenas pelo número de mortos, que é algo real, sobretudo no Brasil, que foi muito alto, mas porque abala uma ilusão que já não se sustentava mais como algo comum da vida no século XXI, de não morrermos e de estar tudo sob controle. A psicanálise ajuda a compreender esse choque avassalador. Por exemplo, uma doença que nos faz pensar muito sobre morte, o câncer. A maioria das doenças a gente já não se preocupa mais com isso. Cada época tem seus sintomas, sua narrativa, sua forma particular de lidar com essa falta estrutural da existência humana. A geração de 1930, por exemplo, ela lidava com a morte como um dado incontornável. E talvez por isso a gente pudesse investir a energia psíquica em outras frentes. A gente era muito mais focalizado no real da vida. Trabalho, família, fazer dinheiro, passar aperto, comprar comida, se divertir no cotidiano atravessado por esse real, mas também por riscos que eram inerentes ao viver. Agora, a nossa geração, sobretudo a dos últimos 30 anos, mas eu penso que isso vem já acontecendo há uns 50 anos, a gente acreditou que os riscos estavam superados, que a vida, de forma geral, é muito bem controlada. A gente construiu um ideal e uma idealização de uma segurança completamente possível na vida, o que é uma verdadeira falácia. O sintoma contemporâneo do nosso sofrimento psíquico quase sempre dialoga justamente com campos de não aceitar aquilo que é do real. Ansiedade, depressão, as imprevisibilidades da vida, essa sensação de um colapso que vai nos atravessar o tempo inteiro, como se alguma coisa não estivesse mais sob controle, só que nunca esteve. Essa diferença entre geração não é apenas de costume, mas de estrutura psíquica e subjetiva.
O que para o seu pai era vivido como parte trágica da vida, mas normal da vida, para nós se tornou um trauma, uma marca do passado, um azar da existência. O que para eles era uma perda comum, por exemplo, o meu pai perdeu 2 irmãs com febre tifo. Quem aqui já ouviu falar em febre tifo no século XXI? O que naquela época era visto como algo comum, a minha avó teve 3 filhos e perdeu 2, hoje é visto como catástrofe. Essa diferença revela como o inconsciente também é moldado pela cultura. Não porque a estrutura psíquica de fato mude, ela muda um pouco, não num espaço de 100 anos, mas sim porque os modos de negar, recalcar, simbolizar a falta no século XXI assumem formas diferentes daquela época de 1930, que é do século XX. Se a geração de 1930, o século XX, XIX, cresceu num convívio íntimo com a morte, com a tragédia, com a falta, com o aperto de vida, nós crescemos num convívio íntimo com a promessa de imortalidade simbólica apenas. A gente sabe que vai morrer um dia, mas a gente não se prepara para isso. E é justamente por isso que a gente se fragiliza. Quanto mais tentamos apagar a falta, as vulnerabilidades da existência humana, mais ela retorna em termos do real. A gente nega mudanças climáticas, mas quando acontecem enchentes, como a do Rio Grande do Sul, de algum ano atrás, fica todo mundo avassalado. Contudo, isso é o comum da contemporaneidade. Grandes catástrofes naturais acontecendo no mundo inteiro e várias pessoas negando as mudanças climáticas. O que nos faz tão diferente, então, não é apenas o tempo histórico que a gente vive, é a relação que cada geração constrói com a falta, com a dor, com o impossível e com a finitude da vida. A gente traz isso tudo por uma guerra geracional. A geração Z é dessa forma, a geração Y é dessa forma e por aí vai. Mas a gente não passa para cogitar que, na verdade, o que muda é a relação de cada geração com aquilo que é do real, com aquilo que não é da via do controle. Deixa eu te contar um segredo que você insiste em negar. A maior parte das questões da vida não estão sob o nosso controle. Não é possível controlarmos e colocarmos isso no campo do possível. Boa parte da existência humana é da falta, da incompletude, da dificuldade de resposta, da não possibilidade de resposta. Essa é a grande questão da existência humana. Enquanto não nos encontrarmos com o nosso desamparo estrutural, não saberemos lidar com a nossa angústia e, sobretudo, com achar caminhos para lidar com essa angústia. Então é sobre isso. Para você que chega aqui nesse momento do vídeo, por exemplo, coloca nos comentários para mim, divide comigo como é a sua relação com a morte, com a finitude da vida, com o adoecer, com perder um ente querido. É avassalador? É difícil? Perceba você o quanto que é difícil para você lidar com a falta. Isso é ponto primordial para cuidar da sua saúde mental. E caso faça sentido para você, vem conversar comigo, vamos cuidar junto da sua saúde mental. Na psicanálise, a angústia e o sofrimento de lidar com a falta tem lugar. Ela é ouvida, ela tem importância. Aqui a sua palavra tem vez. Eu estou à sua disposição. Conte comigo. Um grande abraço. Vem comigo, siga aí, dá essa moral para a gente, curte meu conteúdo e compartilhe. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.